Dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora. Prestação de serviço pela cidadania e destaques do melhor que acontece em nossas cidades. Em Cima da Hora. Apresentação: Heraldo Santos. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes, internautas, todos que nos veem e ouvem aqui pela Rádio da Vila. Começando Em Cima da Hora e vamos juntos até 9 e pouquinho da manhã. Já presente aqui no estúdio o advogado Rui Eliseu. Bom dia, doutor Rui. Bom dia, Heraldo. Bom dia, Carlos Raton, nosso convidado também. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio da Vila. Muito bem. Carlos Raton, já anunciado aqui pelo nosso amigo Rui, está hoje virtualmente aqui conosco. Bom dia, Raton. Jornalista, cineasta e agora surfista. Olha só, hein? Gabriel Medina que se cuide, viu? Não, surfista não, sou apenas um idoso querendo me mexer. Mas eu vou falar uma coisa pra você, é muito legal. Heraldo, bom dia pra você, bom dia, doutor Rui, sempre fã desse homem aí, é um advogado de primeira linha, né? Você também, Heraldo, um grande jornalista, um advogado também. Bom dia, pessoal da Rádio da Vila, tomara que a gente faça um bom programa hoje, né? Verdade. Tem muita coisa pra se falar aqui na região. Tem muita coisa, sim. Bom, você já mencionou aqui a especialização do Rui, advogado criminalista e tal. E Rui, ontem nós tivemos uma situação desagradável lá no Shopping Plaza, né, em Praia Grande, onde houve lá um assalto, né, a uma joalheria. Depois os ladrões entraram numa loja de departamentos lá e mantiveram por algumas horas uma vendedora como refém, né? Mas a situação se resolveu. Me parece que teve uma solução esperada, vamos dizer assim, né? Nada de um confronto, alguma coisa do tipo, ou qualquer situação mais brusca por parte desses cidadãos aí que estavam, né, nesse ato criminoso. Parece que a polícia andou bem, né? Parabéns à polícia, fez o seu trabalho da melhor forma. Parabéns à imprensa também, que ajudou muito, né? Se eu não me engano, foi o Fatioli que esteve lá. Parabéns também a uma página, acho que Boca no Trombone, que teve lá, que auxiliou também. Mas o curioso nesse acontecimento é que a gente vê a falta de, vamos dizer assim, a bizonhice, a burrice dos autores, dos bandidos. Ali foi. Querer assaltar um shopping, uma joalheria dentro do shopping, sendo que tem uma companhia da PM, batalhão da PM, acho que é o 45, ali ao lado. Ali ao lado. E outra coisa, um shopping confinado, é difícil, né? Qualquer uma ação ali. Eu não entendo o que se passa na cabeça desses dos bizonhice. Dos assaltantes para fazer isso. Eram 3, né? Parece que um casal foi preso. Isso. E o outro, parece que um terceiro conseguiu fugir. E o casal ficou ali com o refém, com a arma na cabeça da moça, agravando a sua situação, né? A situação dele penal. E teve ali, fez a negociação, exigiu uma televisão de renome, uma televisão em rede nacional. Parece que depois que eles viram a burrice, devem ter pensado assim, pelo menos a gente vai sair em rede nacional, eu quero ficar famoso. Pelo menos isso. Mas ali é que nem o Raton, Rui, amigos que nos acompanham aqui, é aquela situação, fizeram isso, aí só tem duas saídas. Ou sai em pé ou sai deitado. Não tem como. Não tem como. Por mais que você, não sei o que e tal. Poxa, é o que o Rui falou, bizonhice mesmo. Um shopping, né? Ele é afastado para dentro, né? As entradas e saídas são todas controladas e o cidadão vai lá e assalta. Fosse um furto planejado, alguma coisa assim, ainda se... né? Pô, os caras planejaram essa coisa toda. Mas não, né? Em pleno movimento de verão, shopping cheio. Diga, Raton. Olha, vocês aconteceu pela grande, foi surreal. Você falou uma coisa interessante, tem até uma companhia da PM ali do lado e não tem quase saída, né, para as pessoas fugir. Mas eu recordo vocês dois que aqui no Guarujá aconteceu um caso semelhante ano passado, no Carrefour, lembra? Foi uma loucura. Eu moro uma quadra do Carrefour aqui, uma quadra. O barulho da bomba, né, que explodiu a porta da joalheria,
foi um absurdo, parece que tinha caído o mundo. Isso era de madrugada. E os marginais interditaram algumas ruas. Olha a ousadia. Deixavam os trabalhadores logo cedo de manhã, né, que estavam trabalhando, bem cedinho, de madrugada, era noite ainda, né? Não deixavam eles passar, mandavam para o outro lado. Não faziam nada contra eles, mas mandavam para o outro lado. E a companhia tem um posto da PM, não, um posto da PM, exatamente a 3 quadras na Dom Pedro, perto da minha casa também, em frente ao McDonald's. Eu me recordo que eram policiais militares de 38 contra marginais com metralhadoras, né? Fuzis, né? ponto .50, uma loucura. E vai por aí. Nem que os PMs aqui tivessem a ousadia de tentar fazer alguma coisa, apesar do horário, não tinha, né? Tinha 1 ou 2 PMs lá, mas eles não poderiam fazer nada porque o fogo do outro lado era muito grande, né? Então, assim, e a ousadia, né? E a ousadia de se fazer um negócio... Essa loja do Carrefour também é próxima ali do fórum, não é? Não. Não é aquela? Não. Aquela ali ali perto do fórum. Pão de Açúcar, sei lá. Pão de Açúcar. Confundi, Pão de Açúcar. Verdade. Mas não é longe do fórum também, não é muito longe, né? Por falar em fórum, nós tínhamos aquele fórum ali, era um fórum distrital em Vicente de Carvalho, que foi desativado exatamente por algumas ações do PCC. Você lembra disso, Rui? Eu escutei falar alguma coisa faz um bom tempo. Faz um bom tempo, é verdade. Como o Raton falou bem aí, a questão da ousadia, né? Ousadia. Eu falei burrice, mas ousadia. E como você disse, poderia ter, o desfecho poderia ser pior, né? Com a morte, talvez, dos assaltantes. Tem que sair, né? Ele vai apontar a arma para a polícia e a gente sabe como é que fica, né? A polícia não vai titubear, ainda mais com uma refém ali, de repente. Mas uma ousadia dessa redunda numa possibilidade de tragédia, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Eles se entregaram. Agora, Rui, você que tem atuado com mais afinco assim na área criminal, a gente tem observado aí, vez ou outra, é colocado aí nas redes sociais, assaltos, né? Nas ruas, aqui em Santos, Vicente Praia Grande, Guarujá também, contra idosos, senhoras e tal, né? Vêm 2 ladrões de bicicleta, derrubam a senhora, machucam, tomam o celular, tomam a bolsa, enfim. E isso, eu tenho certeza, né, provoca uma revolta muito grande na população. A ponto de, em algumas situações, nós tivemos essa semana mesmo, né? Um ladrão foi preso e tal, e o pessoal começa a espancar. Pode resultar num linchamento, caso não chegue a polícia com mais presteza, essa coisa toda, né? E fazia tempo que a gente não observava esse tipo de crime, Rui. A situação da segurança pública na região, vou falar aqui especialmente de São Vicente, eu sei que todas as outras cidades estão passando por isso, mas é caótica, é caótica. E esses assaltos ali nas imediações até do centro, por exemplo, Rua Expedicionário dos Vicentinos, as ruas que... Essa rua que você mencionou é da delegacia. Principalmente em horários... exatamente, não adianta. Esses horários assim... sem assaltos se proliferam ali e na praia também. Infelizmente é um retrato do nosso momento social, político, por assim dizer. E o Estado precisa, quando eu digo Estado, não é a polícia propriamente dita, mas os gestores precisam implementar políticas que façam com que a insegurança, que a violência se arrefeçam. É lógico que existem as medidas policiais ali pontuais para o combate ao crime, mas principalmente as medidas que fazem o crime acontecer, as medidas sociais lá atrás, né? É preciso que se dê mais oportunidade, educação, saúde, que o Estado esteja presente nas comunidades pobres, para que o crime ele não arregimente jovens sobre aquela promessa de que o status, de ganhar dinheiro, o tráfico, por exemplo, o crime organizado. Então, é preciso combater o crime, mas principalmente com medidas pontuais ali na raiz do crime. Pois é. A raiz dessa árvore é muito profunda.
Ô, Raton, até alguns anos atrás, você morar perto de uma companhia da PM, um batalhão, uma delegacia de polícia, distrito, te conferia mais segurança. Hoje é exatamente ao contrário, hein? Exatamente, né? É aquilo que eu falo, a ousadia, né? Os bandidos, né? Eles não estão mais respeitando a PM, né? E aqui entre nós, o doutor Rui pode falar melhor que eu, né? Por outro lado, também a PM gera, né, muitas matérias negativas, né, com relação a algumas atuações, né? Sim. Isso fez com que há um desgaste junto à população, pelo menos as pessoas mais conscientes. Não estou falando desses bolsominions da vida, esses caras aí, né, que não enxergam certas coisas. Mas quem é humano, luta pelos direitos humanos, percebe que a polícia militar nos últimos anos anda cometendo uns absurdos, né? E isso desgasta um pouco a corporação, do meu ponto de vista, né? Então, isso também, no meu ponto de vista também, isso faz com que os bandidos também reajam de uma certa forma, né? Ou se tornem, fiquem mais com vontade de agir perto independente de onde está a PM, entendeu? Verdade. Doutor Rui, o senhor está representando ainda, né, um quiosqueiro lá de São Vicente que fez denúncias, né, sobre exigências de propinas por parte de fiscais e pessoas ligadas à administração pública. E me parece que esse rapaz aí que fez a denúncia está desaparecido. Está desaparecido mesmo, doutor? Está desaparecido. Eu represento esse senhor, Marcelo. Ele foi autor de uma denúncia grave, delicada, contra o secretário de Comércio e contra o seu secretário adjunto de Comércio, à época, né? Parece que o secretário de Comércio é o mesmo, continua. E essa denúncia foi uma denúncia que ensejou aí, a imprensa ventilou bastante isso, inclusive em rede nacional também. E pedido de propina na administração do prefeito Caio Amado. E o que acontece é que ele assinou junto comigo a denúncia foi encaminhada ao Ministério Público. O Ministério Público, o doutor Lucatelli, viu que tinham ali indícios fortes, né, de crime e requisitou. O Ministério Público ele não pede, ele manda, requisitou, mandou a polícia dar o inquérito. Veja, é lógico que a polícia está sucateada, a polícia escrivão, não tem delegado, não tem. E demoram as coisas. Mas está demorando mais do que o esperado. Né? Porque isso aí eu lembro que já faz um tempinho. De fato, ele ainda não tinha sido ouvido. Logo depois que ele deu uma entrevista para uma rede nacional, uma televisão, ele sumiu, Geraldo. Sumiu. Nós procuramos, este advogado, com todo cuidado, procurou, se informou, as pessoas do meio dele, do meio de amizade, todos falaram, olha, ele sumiu. Ele é chamado Marcelo Cowboy, não, Marcelo Cowboy sumiu. E não é do feitio dele. E eu tentei, telefone e tal, nada. Eu já havia falado para ele, qualquer coisa, qualquer recado, insinuação, ameaça, você entra em contato com esse advogado. Ele sumiu, desapareceu. Nós fizemos um boletim de ocorrência, registramos o boletim de ocorrência e informei o Ministério Público novamente o desaparecimento dele, pedindo, inclusive, que o inquérito policial que está na delegacia de São Vicente, esse inquérito seja abocado pelo DHPP. Porque não há como a gente não associar o desaparecimento dele, não é, Raton? O desaparecimento dele à denúncia que ele fez. Não há como a gente deixar de associar isso. Então, de repente, o que aconteceu com ele? Sumiu ou sumiram com ele? Não, e como você falou, há indícios fortes. Eu lembro de algumas gravações, né? Conversas dele com... Não, precisa de tanto, não sei o quê. Isso aí, o teu BO tá difícil, não sei o quê. BO, na gíria, né, pro pessoal, assim, um problema, né, para resolver esse BO. Então, é complicado mesmo. Mas o que nós vemos é que essas denúncias são únicas, elas são decorrentes de uma situação de aparente corrupção
na gestão do prefeito Caio Amado. E o prefeito Caio Amado não se manifestou sobre isso até agora. Inclusive, a pessoa continua no cargo de secretário, o adjunto, eu não sei para onde foi, o prefeito Caio Amado devia se manifestar e deveria, inclusive, declarar publicamente as providências que ele tomou. As providências administrativas. Olha, nós não admitimos isso e tal, vamos apurar, vamos afastar o cidadão, mas nada, né? Pois é. Aí fica complicado mesmo. Mais uma pérola desse governo. Aliás, o que eu tenho notado aí de uma coisa meio, para mim é muito estranho, é que o prefeito ele acabou se transformando no garoto propaganda da empresa de ônibus. Vez por outra ele aparece lá na garagem da empresa, Raton. Olha, estamos aqui com ônibus novo, com ônibus que não tem não sei o que. Tá. Caramba, ele é o principal gestor da contratação da concessão. E antes do início da prestação do serviço, ou no curso da prestação do serviço, já começa a dar assim uma declaração um atestado de eficiência. Para mim é muito complicado, porque quem tem que atestar isso é o público usuário. E ele aparece, muitas vezes eu tenho visto aí, doutor Rui, né, na porta da empresa, dentro do ônibus, aqui ônibus bom, tem ar-condicionado, tem Wi-Fi, tem não sei o quê. Tem equipamento para cadeirante, mas quando precisa realmente não existe. Heraldo, no final do ano passado, houve uma audiência pública na Câmara Municipal, apresentação dessa empresa Sansetur, por uma senhora, fez uma apresentação, colocando uma empresa ali, demonstrando que a empresa parece uma empresa do primeiro mundo. Dubai, por exemplo, e com uma aceitação muito boa pelos vicentinos. Eu desafio qualquer um a entrevistar vicentinos no ponto de ônibus de São Vicente para saber se confirma essa aceitação da empresa por parte do cidadão vicentino, que fica horas no ponto, e é maltratado, para sair da área continental para ir para o centro, a área insular, um sacrifício. Então, vendem uma empresa que não é aquela empresa que... Fora os problemas legais que estão sendo apurados aí pela gente, e a gente em breve vai tirar isso. Né? Ô, Raton, o Rui mencionou aqui dificuldade. Você tem atravessado a passarela da alfândega ali para ir de Santos para o Guarujá, ou vice-versa, Vicente de Carvalho? Tem elevador lá, rapaz, coisa boa, de primeiro mundo. Heraldo, eu sou suspeito, né, de falar sobre isso, porque eu fiz várias matérias, estou acompanhando isso aqui, né? Fiz várias. Já mencionei que a passarela, o elevador, deveria ser. Comecei mostrando a situação daquela passarela. Que, cá entre nós, você foi morador de Vicente de Carvalho, 70% a 80% dos moradores que atravessam ali são do Vicente de Carvalho. Isso. Então é um povo que precisa bastante daquela passarela, daquela, né, que trabalha, vai de bicicleta, né, trabalha em Santos, é um negócio louco. Primeiro eu mostrei que aquela passarela tem problemas sérios de elevadores, né, e que parou, logo após a inauguração já deu problema no elevador. Depois eu mostrei que aquela passarela poderia ter uma escada rolante. Antes dela ser concebida, vários projetos chegaram à Prefeitura de Santos, dando várias opções, aliás, não chegaram. A própria Prefeitura de Santos, através da Secretaria de Urbanos, Serviços Urbanos e tal, tem engenheiros, tem arquitetos, apresentou para a Prefeitura várias opções para fazer aquela passarela, inclusive com escada rolante, e a Prefeitura ignorou. Depois eu mostrei que a passarela a escada da passarela está com problema entre os vãos, né? Entre os degraus, né? Tem uma coisa chamada espelho, que é aquela paredinha que tem entre os escadas, né? E a passarela ali tem vãos enormes, que aquilo causa, inclusive, contra as normas de segurança. Porque o cidadão pode, na hora que ele está subindo, enganchar o pé ali, na hora que ele for fazer o movimento para subir a outra perna, fica enganchado. Não, porque é um vão. É vazado. Uma criança pode escorregar e cair lá de cima, um idoso. Aquele vão, aquela escada está fora das normas de segurança. Já falei até com o engenheiro sobre isso, fazendo reportagem.
Até agora parece que eu tenho informação que o Ministério Público está de olho. Então, assim, gastou-se 20 milhões. Nossa, é uma fortuna, né? E é esse valor que foi propagado pela prefeitura. E é engraçado, eu vou te falar uma coisa, Geraldo, é engraçado. Esse que eu fico louco, doutor Rui. No dia da inauguração, veio todo mundo. Todo mundo apareceu. Foi prefeito, foi ministro, foi... Ministro Márcio França. Tudo. Na hora que o problema acontece, a prefeitura fala, é problema da SPA, que é a autoridade portuária. Quem construiu, que é a Rumo, também é problema da SPA. E a SPA chega para mim e fala o seguinte, olha, eu não vi nem direito o projeto. Nós assumimos um negócio e vamos ter que tocar um negócio, vamos ter que cuidar da passarela, mas nós nem sequer vimos o projeto. Agora, outra coisa que eu denunciei também, Iraldo, existe uma coisa chamada Condesb aqui na região. A GEM, todo projeto metropolitano, ou seja, que envolve mais de um município, teria que passar pelo crivo da GEM. É um órgão técnico para avaliar. Nem sequer checaram a GEM. Aliás, Iraldo, a GEM Condesb aqui na região e nada é a mesma coisa, né? Porque os prefeitos não fazem da cabeça deles as coisas e não checam os órgãos que tem que checar. Então, para que é cabide de emprego? Para que tem 10 funcionários na agência? 10 funcionários. Para fazer, nesse momento, que tem que ver um lugar desse e fazer um laudo técnico ou dar uma opinião sobre uma coisa, não são consultados. Olha, isso aqui, essa questão aqui na Baixada é muito engraçada. É assim, quem olha a passarela, arquitetonicamente ela é bonita, essa coisa, mas não é funcional, né? Não é funcional. Né? O elevador está sempre com problema. Eu até acredito porque muita gente, são cerca de 20 mil pessoas que passam ali dia, né? Então realmente não dá vazão essa coisa toda, Rui. Isso aí pelo que se debatendo aqui, isso aí é uma bandalha com a segurança do cidadão, principalmente o cidadão que tem problema de deambular, né? Lógico. E uma bandalha com dinheiro público. Faz esse valor aí que foi gasto. Né? O Ratão mencionou aí a questão da escada rolante. A gente tem visto aí metrôs aqui no Brasil, no mundo inteiro, tem escada rolante. Tem escada rolante até em área aberta. E funciona bem, não tem problema. Será que é mais caro? Não sei. Não é. O elevador também gasta lá, energia, essa coisa toda. A escada vai gastar, mas poxa. Além disso, tanto a passarela como a parte de ponte, né, que faz cobertura, né? Aquela. Desculpa, tanto a escada como a passarela não tem cobertura. Então a pessoa tem que, além de subir uma escada íngreme pra caramba, dia de sol e de chuva, também eu já fui lá. Então assim, cara, eu não sei o que acontece. Eu não sei para que tem engenheiro nas prefeituras. Eu não sei para que tem arquiteto. Pelo volume de dinheiro que gastou, ela no mínimo teria que ter uma cobertura, porque chove muito na Baixada. Né? Não é só sol escaldante, não. Chove. E protegeria também do sol. Mas não, é aberto ali, sabe? Um negócio meio maluco. Sei lá, quiseram fazer aí um elevador Lacerda, mas não deu certo não, viu, Rui? Não deu certo não. Não sei se você conhece lá Salvador e tal, lá é diferente, viu? Só a escada rolante, porque a escada rolante você não tem parada, né? Você subiu, vai embora. O fluxo vai. O elevador tem capacidade para 16 pessoas, Geraldo. 20 mil pessoas passam ali. Fica uma fila desgraçada. Eu fui lá, eu vi. Eu ia até no elevador, mas desisti. Tinha uma fila muito grande. Aí aí você olha a passarela, assim parece uma escada Magiros, reto. Cabe à imprensa mesmo denunciar isso, o cidadão denunciar, o Ministério Público agir, porque vai fazer o quê, né? Hoje está no jornal de novo, porque parou ontem, o elevador pifou, precisa de uma peça, não tem, de reposição, tem que aguardar, sei lá. Um outro exemplo de bandalha de gestão. Bandalha de gestão. O cara agora, o trabalhador, ele trabalhar e chegar, ele é cansado, tem que pagar promessa, né, para subir aqui. Porque ali pagar uma promessa por dia, né, meu? Como diz o nosso colega Sidney, é um despautério. Despautério, Agora, Raton,
não é só a passarela, porque aquela estação ali, aquilo é uma vergonha, rapaz. Aquilo é um chiqueiro, sabe? Que isso? Eles fazem uma passarela bonita, e uma estação toda tem 30 detonada. centímetros de água dentro lá da estaçãozinha. 30 centímetros, você sabe? Você tem que ir de galocha. Aquilo é uma vergonha, os banheiros são fétidos. É um negócio maluco. A roleta lá, a catraca, onde passa, é enferrujada. Você encostar, você pega um tétano. Pega um tétano. Já encostou, já pega um tétano. Né? Quer dizer, eu estou falando da estação, não vou falar nem das barcas, né? Porque tem uma barca lá chamada Itapema, que ela deve ter uns 128 anos, por aí. Nossa. Sabe? Foi usada pelo... sabe? Acho que o Martim Afonso era bacharel de Cananéia. Era o escalé dela. Sabe? Eu falei eu tive uma reunião essa semana com o pessoal e me falaram que eu sou um cara, acho que um repórter talvez um dos mais metropolitanos que tem aqui no Baixada. E aí, sempre foi assim, né? E aí, é engraçado me perguntar assim, e o que você acha dos prefeitos? Eu falei, olha, eu acho o seguinte, não tem que analisar a administração deles, é analisar para quem eles governam, né, Ronaldo? Para quem eles governam, Ronaldo? Fala a verdade. Né? E Guarujá, não está longe, porque, doutor Rui, ali 80% é do Centro de Carvalho que atravessa ali. Cadê a prefeitura de Guarujá que não age nada? Não faz nada. Deixa seus munícipes passar esse sufoco porque não conversou com o prefeito de Santos. Então, assim, cara, é de uma... Pra quem que... Tanto o prefeito de Guarujá e o prefeito de Santos governam para quem? Para quem que eles governam? Eu queria entender. Uma tremenda de uma irresponsabilidade do gestor, né, do prefeito. Então, por exemplo, eu mencionei aí a estaçãozinha ali da embarque-desembarque, na alfândega. E aí você pega a estação de Vicente Carvalho, da Associação dos Catroeiros, que é privado aquilo. Você vai no banheiro, parece um banheiro de shopping. É verdade. Tudo limpinho, sabe? Azulejo e tal, tudo limpo. A torneirinha com aquele sistema lá para não ficar aberto direto, se apertou e tal. É verdade. Eu estive lá e comentei com eles lá. Falei, olha, parabéns para vocês. Lindo esse banheiro aqui. Verdade, é o Fernando que é o presidente lá. Tá de parabéns, Em Santos não dá para fazer o mesmo, porque ali é da prefeitura. E o Raton sabe ali, a região do mercado em Santos é onde tem a maior concentração de pessoas que vivem nas ruas, essa coisa toda. Então não tem nem como eles manterem ali um asseio maior, porque os caras dormem ali do lado e tal, tem uma população imensa de morador de rua, essa coisa toda. Há um projeto, né, que tá num pacote aí do VLT, essa coisa toda, de reformular todo o mercado ali. Talvez aconteça isso. Agora, eu tenho certeza que se ficar na mão da associação, eles cuidam. Ficou na mão do poder público, não cuida. É verdade. Estive lá, é muito bom mesmo. É um respeito com o usuário, né? Muito legal. Eu achei isso é muito bacana. Se não fosse a Catraia aí, viu, meu amigo? Olha, eles recebem muitas críticas e tal, mas é um serviço que está há quase 100 anos. Doutor Rui, continua funcionando. É o único transporte que funciona, mesmo com serração. As barcas param, o Ratão sabe disso. Tem a época de serração aqui em Santos, param. A Catraia não para. Os caras têm um GPS lá que vão direto lá pro túnel, não tem problema nenhum. Né? Não tem problema de navio, porque o navio também para, o navio não tem operação quando tem, né, um forte nevoeiro. Além da eficiência, as Catraias são um patrimônio, né, de Santos. É um patrimônio histórico. É verdade. Olha, em quase 100 anos, o Ratão, acho que teve 2 acidentes com morte só. Um porque uma lancha não é da Praticagem, uma dessas lanchas dessas empresas aí que atua aí pro porto, né, levando o pessoal e tal, passou por cima de uma catraia, a catraia virou e um rapaz morreu afogado. E outra foi uma draga também, que sem a sinalização que é necessária para navegação, também estava toda apagada, também encolheu uma catraia ali no canal, na travessia. Esses foram fatos isolados, né? Em 100 anos. Pois é.
Eu lembro que uma época eu assessorei o pessoal lá e eu tive uma discussão muito forte com o promotor de justiça lá do Guarujá, que atuava ali em Vicente de Carvalho, naquele fórum que nós mencionamos aí no começo. Ele queria que houvesse um sistema para garantir, né, o ingresso de cadeirante, de pessoas com problemas de mobilidade. Eu falei, doutor, é impossível. É impossível isso. Porque uma pessoa sã já tem dificuldade, porque se passar uma embarcação e fazer uma marola, mesmo você tendo os 2 braços, 2 pernas, essa coisa toda, se, por exemplo, se movimentar dentro da catraia, você pode cair. Como é que a catraia, o catraieiro vai garantir, por exemplo, o ingresso de um cadeirante, de uma pessoa que anda com muleta? Não tem como. Para isso já tem um serviço público, ele tem que ir pela barca. Ali a porta é maior, o acesso é maior, mas ele queria porque queria impor. Eu falei, não dá. O senhor vai inviabilizar o serviço, não tem como. Isso aqui é um serviço de apoio. Sem eles, né? É como se fosse, por exemplo, o táxi e o ônibus. Né? Quem vai de táxi é porque é mais rápido, essa coisa toda, a tarifa um pouquinho maior, mas não tem como. Aí ele se convenceu. Ele se convenceu e, graças a Deus, deu tudo certo. Mas ele queria impor multa lá, se não fizesse um embarque diferenciado para cadeira de roda. Eu falei, tem cadeira de roda de vários tipos, de vários tamanhos. Né? Tem para criança, idoso, um que é um pouquinho mais gordo e tal. Não tem como, não dá. Não tem como travar uma cadeira de roda numa catraia para fazer esse transporte. Enfim, acabou se convencendo. Era naquela época também que o Ministério Público achava que ia resolver o problema do mundo todo, né? Quarto poder. O quarto poder, essa coisa toda. Aí o que a gente vê aí muitos promotores, eu tenho um respeito muito grande pelo Ministério Público, mas a gente observa que em muitas situações falham, e eu dou um exemplo. Você tem vários gabinetes ali no fórum, na Praça Zé Bonifácio, e se ele desse uma olhada, ele ia ver, o Ratão conhece muito bem essa realidade, prostituição infantil, tráfico de drogas, não sei mais o quê. Aí ele fala, mas precisamos ser provocados. Não, o Ministério Público não precisa ser provocado. Quem precisa ser provocado é o Judiciário, o MP não. O MP, a função dele é essa. Se pegar lá na função do Ministério Público... O fiscal da lei. Não, mas não vê a questão lá da exploração das crianças lá, das meninas, isso aí o Ministério Público não vê. Aliás, uma promotora, inclusive, me processou uma vez que eu fiz uma matéria sobre isso. Olha. Não está mais aí, graças a Deus. Né? Não resolveu nada a questão da criança e do adolescente em Santos. Enfim. Aliás, esse é um problema sério, né, Heraldo? Com os repórteres, viu, doutor Rui? O senhor da área de direito, só eu e Heraldo somos da área de jornalismo, né? Esse é um problema sério. Às vezes a gente que sofre. A gente o carteiro é culpado de tudo, né? Pela má notícia. O carteiro O cara fica com raiva do repórter, né? E a gente acaba recebendo represália, né? E aí represália vem tudo quanto é lado, é econômica, é pressão política, é processo. É tudo. É tudo. Bom, quem dizia isso aí é o nosso amigo, o ex-vereador Banha. É a mesma coisa que culpar o carteiro pela má notícia. É verdade. É verdade. Mais ou menos isso. É verdade. Muito bem. Você sabe que, Heraldo, que eu vou viu, doutor Rui? Eu vou em muita coletiva, e aí em Santos, com o ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa, eu posso falar, né? Eu chegava lá, Heraldo, na coletiva, ele falava lá, dava aquela palestra, né? Antes de começar a coletiva. A preleção, tudo. Aí, quando dava espaço, agora os repórteres podem perguntar, ele virava, não foi uma vez, foi várias vezes. Olhava para mim e falava, Raton, o que você vai perguntar? Qual é a tua aí hoje? Como se eu fosse a discórdia dentro de uma coletiva. Aí ele já vinha na defensiva, E aí você vira... isso para mim era muito legal, né, Heraldo? Para mim era ótimo, né? Tá preocupado comigo, tá preocupado, tá ótimo. Né? É muito engraçado. Eu passei por isso no governo do Capistrano. O Capistrano também, quando me via, ficava meio contrariado e tal. Né? Aí eu fazia uma pergunta, isso aí é coisa do seu jornal. Ele dizia assim, né, com aquele sotaque. Eu falei, doutor Capistrano, o jornal não é meu, o senhor sabe, o jornal é do seu Santini, que o senhor almoça com ele, janta com ele, toma vinho.
Isso. Aí ele pegava a corda. Mas faz parte, né, da profissão, não tem jeito, né? Tem repórter que eles gostam, tem outros que eles não gostam, tem uns que só levantam a bola e tal, né? O último governo aí parece federal, mais assessor então, do que repórter. O último governo federal, então, xingava de colegas, né, meu? Ah, bom, aquele era um... Aliás, ele não dava coletivo, ele ia lá pra xingar, né? E ele tinha um problema muito sério com um repórter feminino, né? Feminino. Ele não gostava de mulher. Incomodava. Ele ficava, sabe? Falava gracinha, besteira e tal. Você tá apaixonada por mim. Como fez um debate, né? Recentemente, aí no último debate para a presidência, a Vera Magalhães, você me ama. Isso é coisa de um presidente da República falar e candidato, né? Bom, engraçado isso, viu? Extraditado ele, não? Pois é, Raton, como é que vai ficar? Ele agora diz que é italiano também? Esse cara, olha, o doutor Rui e Heraldo. Olha, esses 4 anos foram reveladores, né? Porque a gente mostra que para ser presidente da República nesse país não precisa ser muito, né, cara? Qualquer idiota pode ser presidente do país, né? Não só presidente da República, senador, deputado federal. Esse menino, desculpa interromper, esse tal de Nicolas, 1.500.000 votos. 1.500.000 votos. Olha o que a internet, o mal que a internet faz para a política do Brasil. Ele nem sabe o que ele está fazendo lá. Entrou para fazer, perseguiu a moça lá agora, recentemente, fazendo aquela postagem injuriosa contra a moça, gordofobia, né? Outras coisas que ele está falando. Como que umas pessoas dessas, aquele senador, tal de Cleitinho também, outra senadora, Damares deputado federal. Louco. Ela vai se juntar com a Michelle agora para ver Jesus na goiabeira de novo. Deve ser. Isso? Né? Agora esse Nicolas tem um apelido que eu não posso falar aqui, rapaz. Só se você falar e sair aquele barulhinho. Fora do ar eu falo o apelido dele. Depois você me fala então, porque... algo assim que tem a ver com mamadeira, alguma coisa do tipo. Sim. Bom, chupetinha. Só que o chupetinha pra mim é uma chupeta que vende na farmácia. Pra criança, pequena, né? Eu não vejo problema. Ô, Raton, tem uma comissão do Senado que quer propor, né, a regulação desse sistema de inteligência artificial e propõe também a restrição ao uso do dispositivo de reconhecimento facial, né? Essas questões aí de inteligência artificial, essa coisa toda, tem a ver também com esses robôs que já estão em funcionamento, tipo o ChatGPT. Ele é capaz, inclusive, de criar textos, né? Inclusive textos jurídicos, Rui. Né? Entendeu? Então, a comissão do Senado já está querendo propor alguma legislação específica para isso. Agora, o reconhecimento facial é um outro problema muito grave mesmo, né? E está aí também tendo a atenção de especialistas que vão propor aí uma regulamentação através de projeto de lei. São 15 juristas que estão trabalhando lá com os senadores, além de técnicos de TI, essa coisa toda. O negócio da reconhecimento facial, acho que é problemático, né? É mais ou menos assim, é preto, pobre e tá mal vestido, é bandido. Né? Existe essa conceituação, né? Nos manuais, inclusive, das polícias ainda. O que é suspeito? É suspeito porque é pobre, né? Porque tá mal vestido, porque isso e aquilo. É suspeito? É suspeito. E aí já viu, né? Por isso que é realmente importantíssimo que isso seja regrado, né? Seja analisado, porque existem algumas vantagens, mas existem várias desvantagens. Então a temeridade é muito evidente, a gente precisa que isso seja feito a lei específica com todos os seus pormenores aí, para que isso não prejudique a sociedade. Né? Exatamente. O Raton, inclusive, há coisa de 1 ano, 2 anos, tentaram implantar esse reconhecimento facial no metrô de São Paulo.
mas houve aí uma grita geral dessas entidades todas e o governo do Estado voltou atrás. Por quê? O temor é exatamente esse, né? De uma perseguição para essas chamadas minorias. Exatamente. Tudo tem que ser feito com cuidado, né, Heraldo? Mas, assim, a nossa profissão sofreu bastante com relação às mentiras, né? Questão de pessoas que não existem, pessoas que colocam mentira pra caramba. Porque confundiram, doutor Rui, propositadamente, confundiram jornalista com esses blogueiras, pessoal, né? E aí virou uma miscelânea do caramba. Então, influencers, que é um problema sério. Que nem esse Nicolas você falou aí, né? Influencer. Então, as pessoas acham que isso é notícia, né? E aí tem aquilo como uma verdade absoluta. Não sabe o trabalho que é de um jornalista para escrever uma coisa, ele vai checar várias, né, fontes, vai sempre ouvir o outro lado, tem um cuidado maior. Mas aí começaram a fazer tentaram sempre prejudicar a nossa categoria, né? Falando que a gente não. Para quem imprensa nesse país, começou nessa linha, né? Que não imprensa, tudo porcaria, jornalista é tudo vagabundo, vigarista, sacana, e aí ficou essa miscelânea. Então nós estamos aqui agora, temos que lidar com isso, né? Então já se percebeu que a internet está sendo usada de forma leviana e criminosa. Criminosa, verdade. É verdade. Eu chego a pensar o seguinte, essas páginas que nós temos na região, qual a verdadeira, qual é a utilidade que elas têm prestado para a sociedade, essas páginas? Muitas são vendidas, se vendem... Para monetizar? Não, são vendidas para gestor pelas prefeituras, por políticos. A Prefeitura de Santos mesmo compra essas páginas. E ficam disseminando mentiras. E o desserviço que fazem para a informação também. Por exemplo, tem uma página aí que, inclusive houve muitos comentários, ela divulgou a foto de uma pessoa morta, um desrespeito com a família da pessoa, com tudo. Então eles não têm muito escrúpulo, sabe? Acidentes, eles vão lá, e eles não dizem, por exemplo, o contexto da informação que é tão necessária. Então eles não informam, eles só dizem: polícia mata traficante, mata vagabundo, pessoa morta. Eles não sabem, não dizem o que aconteceu, não têm a capacidade de pelo menos perguntar no BO, na delegacia, para a polícia, perguntar o que aconteceu, para algumas testemunhas. Não, eles querem like e eles compartilham esses fatos tristes sem a devida informação. Verdade. E às vezes passa então por informação falsa, às vezes, né? Nós tivemos uma situação há um tempo atrás, vocês vão lembrar bem disso, nós tivemos uma situação há um tempo atrás que foi um sinal de que chegaríamos a esse ponto agora. Vocês lembram muito bem que foi uma matéria, inclusive, de nível nacional, talvez internacional, aquele linchamento feito por aquela moça aqui em Vicente Carvalho. A senhora Fabiane, lembro disso. Lembra? O blog, ou sei lá... Era um cidadão que tinha uma página que ele se dizia, inclusive, de apoio à polícia militar. Isso. Pegou uma foto com uma pessoa do Rio de Janeiro. Isso. Colocou aquela foto, um retrato falado daquela pessoa, dizendo que essa pessoa pegava criança e matava e fazia... Bom, enfim. Eu lembro, Heraldo, como hoje, eu ainda morava lá naquela casa que você falou, que você briga comigo, né? A moça que trabalhava comigo, uma amiga nossa que trabalhava lá em casa, ela falou para mim: Raton, ela sabia que eu era repórter, né? Precisa ver isso, tem uma mulher pegando criança, matando criança. Eu falei: olha, a polícia não tem, eu não vi nada na área policial, nada de informação, isso pode ter que tomar cuidado. Não, mas tem até retrato dela na internet, tal. Nossa e aí, senhora. No dia seguinte, eu ia começar a levantar alguma coisa, tentar descobrir alguma coisa. No dia seguinte aconteceu a tragédia. E aí, naquela época, falaram: nossa, que absurdo! Aí a página foi processada, saiu do ar, tal, do problema sério, a moça morreu de forma violentíssima. Foi. As pessoas viram aquilo, as imagens eram cruéis, a moça não tinha nada a ver com aquilo, e aí e a sociedade brasileira não aprendeu com aquilo. Não. Né? Não aprendeu. Piorou, continuou, agora estão fazendo coisas piores, né?
Lógico, a morte da moça foi... Podia acontecer coisa pior para ela, né? Não teve culpa nenhuma, coitada. Só porque ela parecia Então, não podia ter acontecido coisa pior. Mas a questão de achincalhar as pessoas, a honra das pessoas, isso acontece direto, né? Isso acabar com reputações, acaba com a profissão, a pessoa... Então, você tem que dar alguém tem que ser responsável por isso. Se não tem como você limitar, porque se não falar censura, não é censura quando você é uma página que mente, uma página que prejudica, uma página aí tem que tirar do ar mesmo. Então, assim, se não tem como, tem que haver uma lei que puna severamente quem faz esse tipo de coisa. Exatamente. Raton, me permitam eu colocar aqui, fazer uma conclusão. Esse episódio aí essa moça que mataram, foi ser viciada, torturada na rua, mataram por conta... É uma das coisas, é um dos fatos mais vergonhosos que já se passou na nossa região, na cidade do Guarujá, né? E ali foi o nascedouro da fake news. Exato. E ali é o seguinte, hoje continuam propagando fake news, muitas páginas, além de vendidas, além de mal feitas, só para quererem likes, quererem curtidas, ficam propagando fake news. Sem falar também outros desavisados que fazem fake news de uma forma que fazem declarações mentirosas. Outro dia eu fiz um post sobre uma crítica à Prefeitura de São Vicente, mostrando uma rua ali no Parque São Vicente que 5 horas da tarde, um sol quente e tal, ela com água pela cintura praticamente, e problema de alagamento. Então eu falei, olha, São Vicente abandonada, São Vicente tão abandonada com relação aos alagamentos, o cidadão, para se eleger, prometeu solução, mas além de ele não solucionar, ele ainda desviou dinheiro, remanejou dinheiro que era para o combate às enchentes, aos alagamentos, para subsidiar aquela empresa escandalosa da Ultrantur, né? Foi. E isso tudo, eu falo as coisas na internet com muita responsabilidade, com muito cuidado, não sou leviano. Um cidadão, um cretino, um chibungo, um vagabundo, me perdoem as expressões, coloca publicamente que eu estou colocando fake news. Eu falei com a administradora da página, uma senhora muito era um grupo de Facebook, muito assim, acessível. Ela falou, não, doutor, tirou, porque ela viu que também, porque é notório que a prefeitura fez isso. E o cidadão, que parece que é pré-candidato em São Vicente, fez isso. Então, você vê só a ousadia e a irresponsabilidade. Não vou processá-lo, sabe por quê? Sabe por quê, Raton? Que não vale a pena escrever uma linha para processar um cidadão desse. Primeiro, que ele não vai ter dinheiro para reparação. Não vai ter, né? É um duro. Segundo, que eu não vou dar palco para ele. Mas fake news e irresponsabilidade é complicado. Doutores, vou contar uma história engraçada. Tem um prefeito aqui da região, eu vou falar. Chama-se Ademário, conhece? O Guatão? Rapaz, conheço. Ele usa o fato, ele usa umas coisas engraçadas. Toda vez que você o critica a administração, né? Na verdade, você mostra uma situação. Eles confundem. Ele vai lá, ele pega o jornal, Rui, ele tem essa mania, ele pega o jornal, vai lá e fala assim, isso aqui é fake news. É fake news, repórter é fake news. Uma vez ele fez uma situação dessa, e uma pessoa de uma rádio também, de Cubatão, me colocou junto com ele. Que ele falou que uma matéria minha é fake news. Eu falei, doutor prefeito, Ademário, como é que você fala que isso é uma fake news de uma matéria baseada em documento público, que está no Ministério Público? Então, se fizer um esforcinho e dar um pulinho no Ministério Público, você vai ver que o que está lá é o que está na matéria. Não existe fake news baseado no documento público. Então, tem também essa questão. Tem muito político, Heraldo, que para desvirtuar e para enganar, faz fake news dizendo que você fez fake news, entendeu? É um absurdo, cara. É verdade. É um absurdo. Inclusive, com relação a esse episódio que eu acabei de falar, logo em seguida, eu queria até mandar um abraço para o nosso ouvinte, o Filé, né, de São Vicente, um cidadão ali muito combativo, assim, né? Dessas questões de fiscalizar também, fiscalização do cidadão. Quem? O nosso amigo veterinário, não? Não é o Filete, é o Filé. Filé. É o Filé.
ele postou, inclusive, o documento que comprovava que a prefeitura remanejou recursos do combate às enchentes para subsidiar o Trantur. A gente é de outra época, né, Raton? A gente, quando publica, é porque está resguardado. É lógico. Não é? Está resguardado. Ou uma foto, ou um documento, essa coisa toda e tal. Eu impedi uma manobra da Prefeitura de Santos com a empresa a Piracicabana, quando do ingresso, quando estava aquela licitação, Rui e Raton, para concessão de ônibus seletivos em Santos. Eu tinha fontes dentro da própria Piracicabana, e antes da abertura dos envelopes, Raton, a minha fonte lá me mandou uma foto, os ônibus já pintados. Ia ser um Piracicabana seletivo de Santos, não sei o que e tal. Estampei. Primeira página da tribuna. O promotor Romero, aposentado já, avocou o processo. Não, tá o processo pra cá. Não vai abrir envelope nenhum. Acabou. Sabe? Manobra. Mas, é fake news. Ele que inventou, ele que foi lá e pintou um ônibus ou fez uma montagem. Isso mata é o papel mata a cobra e mostra o pau. Né? Esse foi importante o que você falou, Heraldo, que muitas vezes, viu, doutor Rui, para preservar a fonte, a gente não revela a fonte, óbvio, né? E a gente resguarda certas coisas. Mas, com certeza, um jornalista que tem um pouquinho de experiência tem tudo guardado, documentos e tudo, né? Então, assim, claro. Então não é. Então, o papel de jornalista é muito complicado, né? Tem que entender isso. Não pode ser confundido com essa gente, de jeito nenhum. E às vezes o jornalista, não raramente, muitas vezes, às vezes não, muitas vezes o jornalista tem sido injustiçado, tem sido caluniado, injuriado, difamado por suas publicações que só representam a verdade, né? E até por pessoas que não deveriam fazer isso. Sério, advogados, como é que pode um advogado, por exemplo, conhecedor da lei, proferir que ele sabe que é verdade, ele proferir que é fake news, que a pessoa é isso e aquilo, injuria a pessoa, tem que responder, tem que ser advogado que faz isso tem que ser processado. Eles têm. Já aproveitar, nós estamos aqui quase no encerramento, mas como eu sei que os dois amam a nossa região e amam São Vicente principalmente, há um projeto agora, ou um estudo, né, de transformar o Porto das Naus, ali no Japuí, num monumento histórico mesmo. Ele já é histórico pela própria situação histórica, né? Mas houve uma reunião agora, recente, entre o prefeito lá, o Caio Amado, o ministro dos Esportes, que já foi prefeito de São Vicente, Márcio França, filho dele, que é deputado, Caio França, né? De tentar fazer algo lá para, né, dar uma levantada naquela região. Muitos passos por ali não sabem o que é, né? Tem aquelas árvores lá, essa coisa toda. Agora, eu fico aqui pensando assim, você não tem muito espaço ali, Rui. O que você vai fazer ali? Você quer que eu dê uma opinião rápida sobre isso e sincera que eu vou fazer? Olha, desculpa, mas nada do que vem da gestão atual de São Vicente, eu me reporto como muita cautela, porque não dá para acreditar mais. É muita contradição, é muita mentira, é muita falta de transparência. Vamos lá sobre esse caso, Porto das Naus. O Porto das Naus, ele é um dos pedaços, é pequeno, mas é um dos pedaços, historicamente falando, arqueologicamente falando, mais importantes da cidade de São Vicente. Foi ali que os caras, vamos dizer, colonizadores, os exploradores, chegaram, né? Quem pode falar sobre isso com bastante propriedade é o Paulo Costa, presidente do Instituto. Vamos trazer novamente aqui. Sim. A questão aí é o seguinte: Márcio França, ele foi prefeito de São Vicente várias vezes, foi vice-governador, agora é ministro, o outro prefeito, o filho deputado. Só agora que eles descobriram a roda, só agora que eles apresentam essa coisa espetacular de projeto.
O negócio que está abandonado, você passa ali pelo Japuí, tanto indo para Praia Grande, para o Japuí, voltando ali pela Ponte Penso, você vê abandonado, é uma vergonha, o mato crescendo. Só agora que eles descobriram a roda, eles chegaram agora em São Vicente, eu vejo com muita desconfiança essa iniciativa. Quiçá seja verdade, porque em primeiro lugar a cidade, em primeiro lugar, mas olha, o dividendo político disso, já pensando em 2024, o dividendo eleitoral disso é claro. Então eu não desculpa, eu não acredito. Não se empolga. Ô, Raton, mas por ser uma região ali, uma área, o lado já está a pista, essa coisa toda, você não tem muito espaço, talvez a construção de um pier, alguma coisa assim, né? Sei lá, não sei o que pode ser feito, aí tem que ser aí historiador, junto com urbanista, com arquiteto, enfim, alguma coisa. Sim. Agora, porque botar só uma tabuleta lá, dizer aqui é o Porto das Naus, não vai resolver nada, né, Rui? No segundo dia vão levar a tabuleta embora. Mas o Raton, tem que ter muito cuidado, o Heraldo tem que ter muito cuidado, porque ali, quem sabe o que tem ali por baixo ali, tem que pois é, lógico, não é, arqueológico. Não é enfiar uma escavadeira e construir um piso, vão acabar não, mas a parte que não foi explorado. Não foi explorado aquilo ali. Exatamente, eu assino embaixo, eu vou nem me estender muito com esse comentário, porque o doutor Rui falou tudo que tem que falar. Exatamente isso, inclusive com essas figuras que estão aí, né? Então, assim, eu não preciso nem falar, eu acompanhei muito bem, fui repórter da tribuna, acompanhei o Márcio França desde a época que ele era prefeito, primeira gestão dele. Então, assim, ninguém ali, todos que ele mencionou, o doutor Rui mencionou, todos ali estão careca de saber aquela situação ali, né? E tem que fazer, na verdade, com responsabilidade. Então, eu também não me iludo muito, não. Não, sabe, você tá meio complicado mesmo, né? Porque era uma tradição, né? A encenação da chegada de Martim Afonso na praia e o prefeito mal amado resolveu inovar na história. Para ele, Martim Afonso chegou nos bairros, aí levou... Aliás, eu acho que não teve nenhuma repercussão, né? Ele levou lá para bairro tal, bairro não sei o quê, descaracterizou. Né? Era um evento já tradicional, mais de 20 anos. Me permita um pitaco sobre o prefeito mal amado. Eu fiz um comentário recentemente sobre ele, numa situação que está pegando em São Vicente. Ele grita, ele é a contradição em pessoa, né? Ele é a contradição em pessoa. Ele falava que contra o prefeito que persegue funcionários, os servidores e tal. O que ele está fazendo? Não, além do fato dessa questão aí do Porto das Naus, ele está ali junto com a família França, né? Coisa que ele era inimigo ferrenho e falava, total falta de coerência. Ele pichava, falava tal, e agora está abraçado com os França. Né? Era contra a dinastia França. O que ele está fazendo agora? Ele está com mais uma contradição. Ele está perseguindo um professor, Antônio Bravini, porque o Antônio Bravini simplesmente começou a proceder verificação, fiscalização de assuntos inerentes ao professorado de São Vicente. Coisas que ele não concorda educado. Ou seja, coisas da educação que não estão certas, irregularidades. Ele abriu um processo administrativo contra o professor Bravini e simplesmente ele está perseguindo o homem. Entendeu? Está perseguindo o homem. Então aquilo que ele falava que ele jamais ia fazer, o que ele era contra, ele está fazendo. Contra quem ele falava também que era o clã dos França, ele está junto. É uma falta de coerência tremenda. Ele é a personificação da incoerência e da contradição. Raton, você que também é ligado às artes, cinema, teatro e tal. O homem inovou. Ele tirou ali da praia a encenação, ele levou não sei pra onde. Ô, Heraldo, eu sou suspeito de falar sobre artes, né? Eu não sou um grande artista, não sou nada, mas eu amo artes. Né? Acho que cultura é mais importante que educação, do meu ponto de vista, tá? Mas esquece. Aqui na região, eu não conheço secretário de Cultura. Esquece. Em todos os municípios. Eu concordo com você. Tem secretário de eventos. Sabe secretário de eventos? É uma coisa. Secretário de Cultura é outra. Então, lamentavelmente, dos últimos anos, esquece. Não existe secretário de Cultura aqui na região.
secretário de eventos. Aqui, só para dar uma ideia, em Santos, na Zona Noroeste, fiz matéria sobre isso, Geraldo. Duas bibliotecas, uma sala de cinema, uma outra sala de cinema lá duas salas de cinema, na verdade. Uma cinema e teatro, outra sala de cinema. Duas bibliotecas estão paradas. Duas bibliotecas e uma sala de cinema, ali no prédio onde passam os desfiles da escola de samba lá, né? Sabe o que é aquele prédio lá? A parte de cima do prédio, né, onde é o sambódromo, está interditado, porque está abandonado. Duas bibliotecas e uma sala de cinema, que é fundamental para aquela população de lá. E embaixo está interditado, que pode estar com problema de infiltração, uma série de problemas no prédio. E embaixo, a Secretaria de Educação mantém crianças fazendo curso. Então, assim, esquece. Não existe responsabilidade, não conhece de cultura. Não. Poucos conhecem, quase nenhum conhece de cultura de verdade. Não, você tem razão. Você não conhece de história do país. É assim, põe lá um cara político lá, que eles acham que tem que ser secretário de cultura. O cara não respeita... O amigo da família, né? Não respeita os cujo pai foi cabo eleitoral, essa coisa toda. Não, você tem razão, né? Porque... Não respeita os artistas, não conhece os artistas. Como é que pode alguém ser secretário de cultura, nunca lê um livro, nunca viu uma peça de teatro, né? Não jamais participou de um festival, ou mesmo como espectador, nada disso. Né? Eu lembro, no meu tempo de escola, teve uma época, né? Pré-adolescente, falou, vai ter um grupo de teatro aí, vocês não querem participar, mas como é que é isso? Tá? Eu fui e me encantei. Não é que eu tenha me tornado um ator, alguma coisa, mas ali abriu a tua cabeça para várias coisas. Exatamente. Né? Aí você pega um secretário de cultura, você vai ver o histórico dele, vai ver a biografia dele, o cara nunca leu um livro, nunca foi numa peça, nunca foi num teatro. Doutor Rui, eu sou suspeito, eu amo cinema. Estou com essa fase da minha vida dedicado a isso, né? Você sabe disso. É inconcebível, com toda a tecnologia hoje, doutor Rui Geraldo, com toda a tecnologia, com as facilidades que hoje, nos bairros não tem um telão para passar cinema para as pessoas. Isso é... Cara, que a gente via muito isso. Isso é tão fácil, prático e importante, mas nenhum santo nesta Baixada. Bom, eu estou aqui quase falando palavrão. Nenhum santo nesta Baixada olha para a população carente dessa forma. É tão lindo, eu acho lindo, um telão 7, 8 metros de tamanho, as pessoas pegarem suas cadeirinhas, botar dentro de casa, sentar na frente da casa dela ou numa praça e ver um filme, depois se discutir sobre esse filme. Isso é importante para a sociedade, mas não tem um santo. Santo prefere fazer showzinho na praia, pagando uma fortuna para esses supostos artistas como é que é o novo universitário aí, como é? Sertanejo universitário. Sertanojo, Sertanojo. O cara pede 1 milhão para dar um show na praia e as prefeituras pagam, mas não tem 100 mil para fazer um telão e passar cinema para as pessoas. É terrível, é terrível. Então, Rui, estamos chegando aqui no final do programa. Quero agradecer imensamente a tua participação, a tua vinda aqui nos estúdios da Rádio da Vila. E está aberto o convite para que venha em outras oportunidades. Obrigado. Discutir a Baixada é importante. Tom, você também, né? Quando tiver por Santos também, passe aqui. Ou se não der para passar, a gente fala online e tal. E sucesso aí na tua nova empreitada aí no mundo das ondas. Eu tô mais no cinema do que das ondas. As ondas é só para me dar uma relaxada, né? Mas então... A gente não fica parado, a gente não tem onda, né? Naquela paradinha, naquela sequência, né? Que chama assim, agora eu tô sofisticado, né? Já conhece tudo, né? Até não dá aquela sequência, aí eu fico sentado na prancha, segurando assim a prancha, né? Olha só. Olhando o mar, fica vindo as ideias, umas matérias, sabe? É o novo Jojo de Olivença. Jojo de Olivença, agora já, é verdade. Aí vem uns roteiros na minha cabeça, né? É bom isso.
Feliz. Tá bom, Ratão, um abraço, sucesso aí, tamo junto. Um abraço para vocês. Tchau. Obrigado aos ouvintes, aos internautas que nos seguiram, até amanhã. Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da